Muito bom dia, quarta-feira, dia 11 de novembro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Bolsas sobem ao redor do mundo com investidores olhando para o pós-vacina e não para o momento atual de aumento de casos de coronavírus tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esse é o seu Morning Call. Bom, nos Estados Unidos continua o ruído aí sobre a sucessão presidencial, né? Eu coloquei lá no Telegram ontem que Trump postou que a Fox News ia ter novidades sobre a fraude eleitoral. Nada mais é do que uma série de pessoas, entre 100 e 200 pessoas, que fariam uma declaração juramentada de que houve fraude, ou seja, nada é realmente algo factual de que houve fraude, ele mandou algo pelo correio que não chegou, ou seja, os mercados até ficaram de olho aguardando, mas não saiu nada. Mike Pompeo, secretário de Estado, diz que o Trump prepara sim a transição mais para o segundo governo dele. Mais ruído, né? Biden estuda ir na justiça para ter acesso aos dados de transição. Nesse momento ele já deveria ter acesso a dados do FBI, por exemplo, sobre segurança nacional e uma série de relatórios do governo atual. E ele está sendo bloqueado, a equipe dele não teve acesso a praticamente nada. Enfim, a gente deve continuar vendo esse ruído até que se esgotem as tentativas jurídicas do Trump para que isso não ocorra, tá? Já na Europa, o foco está em atentados terroristas, né? A gente teve no mês passado em Viena e na cidade francesa de Nice atentados locais, atos terroristas, né? E com isso os governos vão se reunir para colocar uma série de medidas, tá? Maior checagem nas fronteiras e uma maior avaliação de segurança de todas as pessoas que entram no bloco europeu. Além do número de casos de Covid aumentando, isso também está no foco por lá, tá? Já na China, o governo prepara a criação de um órgão antitrust para cuidar das empresas de internet que estão crescendo demais. A gente teve o caso do Ant Group, que é o braço financeiro do Alibaba, que faria o maior IPO da história do mundo e foi barrado pelo governo, teoricamente com medo de ser muito grande e com o crescente poder do seu fundador. Então, isso daí entra um pouquinho no movimento que os Estados Unidos tentou fazer aí ao longo desse ano também para regular essas empresas. Então, mais cenas nos próximos capítulos devem acontecer e se realmente o IPO da Ant Group vai prosseguir ou não, né? Aqui no Brasil, o destaque ontem foi a comemoração do Bolsonaro por ter dado um pause na vacina ali do Instituto Butantan, a Novavax. Disse que foi uma vitória pessoal dele, tá? Mas, como a gente já sabe, foi um suicídio da pessoa que estava fazendo o teste, tá? O STF deu essa noite 48 horas para a Anvisa explicar o porquê que ela mandou parar o estudo, tá? E explicar detalhadamente como é que foi o modus operandi para chegar à conclusão que realmente deveria parar. Enfim, mais do mesmo também, né? Vamos para a abertura de mercado. Você viu que a maioria das notícias não tem a ver com o mercado. A gente já vai falar na sequência sobre realmente os índices brasileiros, os índices mundiais, tá? Bom, aqui sempre vou mostrar o pré-mercado do S&P 500, tá? As empresas de cruzeiro Carnival e No Range subindo. Voltar aqui, eu tenho que arrumar esse time. Subindo 1,84, 1 e 2,51 e a GM subindo 2,12. A gente deve ter um pré-mercado bastante positivo lá nos Estados Unidos, tá? Dow subindo 0,65 nesse pré-mercado, o S&P 0,84 e o S&P 0,58 nessa abertura, tá? Já vamos falar sobre o porquê desse movimento. Agora vamos lá para a Europa, 0,52 de alta, o Stoxx 600, petróleo subindo bem 3%. E o VIX, aquele índice do medo caindo 1,41. Bom, a gente está num momento de mercado aqui que eu passei por algumas vezes, tá? E que é muito difícil para quem chegou agora, tá? Que é a mudança da mentalidade, tá? A gente vem num viés negativo, tá? Com a crise e de repente os gestores estão olhando mais lá para frente, não no momento atual. Eu lembro que na época do Lula, tá, a gente teve esse movimento de bull market, tá, de saída daquele forte pessimismo e todos os investidores estavam ainda machucados pelas perdas que tiveram e alguns perderam esse movimento de bull market. Tá? A gente deve estar, creio eu, num movimento semelhante, tá, onde as gestoras de recursos, os grandes investidores estão olhando mais para frente. No mundo pós-vacina, onde tudo volta ao normal e eles estão fazendo a realocação de carteira deles desde a semana passada, quando ficou claro ali que a vacina tá para sair.
em um mês, 2 meses, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, deve ter essa vacinação em massa. E aí o mundo vai ser outro, tá? Então a gente está vendo empresas aéreas, empresas de navegação, de cruzeiros, empresas de turismo começando a ganhar relevância e começando a ter essa valorização de que nesse movimento aí de que teoricamente daqui a alguns meses tudo voltou ao normal e elas vão voltar a vender, elas vão voltar a entrar nos eixos, tá? Então é isso que a gente está vendo. Não estou dizendo que a gente não vai ter realização, é impossível prever o que vai acontecer. O que a gente pode olhar o momento atual e falar, ó, a probabilidade disso acontecer é grande. E eu tenho movimentado, eu já tenho sempre falado aqui nos morning calls, né? Desde do mês passado, em empresas aéreas, empresas que podem se beneficiar desse movimento, porque está tudo no forno. As empresas já estão ali de vacina, 6 empresas já estão na fase 3, com estados avançados, dizendo que iam divulgar os dados em outubro, novembro. Então, a hora que você tem que fazer é antes de começar o grande movimento de manada, tá? E aí se aproveitar dele. Tá? É assim que a gente ganha dinheiro. Vamos acertar sempre? Impossível. Não existe quem acerte sempre. Quem acertar 60%, 70% dos trades já está espetacular. 80% então o cara já é um profeta. Mas você vai ter, sem dúvida nenhuma, os movimentos onde você vai errar por N motivos. Porque você pode ter errado mesmo porque o mercado tinha um outro fluxo, enfim. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é tentar antecipar alguns movimentos, jogando algumas ideias de operações para que você faça a reflexão, fale com o research da sua corretora e tome a sua decisão. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas últimas notícias. Petróleo acelera ganho, sobe mais de 3% com queda de estoques nos Estados Unidos. Segundo a XP, terceiro trimestre do Carrefour foi sólido, mas a reação deve ser mista diante do aumento de provisões da empresa. Democratas devem manter a maioria na Câmara dos Representantes, projeta a agência de notícias nos Estados Unidos. Segundo a Movida, o movimento de carros saiu mais forte da crise e retomamos crescimento com rentabilidade. E ontem à noite, Braskem tem prejuízo líquido de 1,4 bilhões, alta de 59% quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Movida, lucro líquido cai 38% na comparação anual antes depreciação. Santos Brasil tem prejuízo de 5,4 milhões, revertendo o lucro que teve no mesmo trimestre do ano passado. Ezetec suspende o processo de IPO da subsidiária EZE Inc. Carrefour tem lucro líquido ajustado de 757 milhões, alta de 73% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. BR Distribuidora, lucro líquido cai 75% quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E por fim, Banrisul, lucro líquido recorrente soma 117 milhões, queda de 60% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Então esses resultados, a grande maioria já era esperado, tá? Então não é porque caiu 50%, 60% que a ação vai cair. Não, o mercado já tinha precificado todas essas quedas de resultado, a não ser um ou outro que aí vem um aumento de provisão para devedores duvidosos, por exemplo, acima da expectativa. Aí a gente vai ter que analisar dentro do balanço se tem alguma coisa que realmente veio aquém do esperado. Bom, é isso. Devemos ter mais um pregão de alta, tá? Rompendo aí os 105 mil pontos. Vamos ver se agora a gente destrava valor ali para não ser um falso rompimento. A gente volta a sonhar ali com o rally de final de ano e romper as máximas, tá? Cuidado sempre, a gente tem um aumento de casos, número de coronavírus, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Eu não fiz caixa na minha carteira, o que eu fiz foi um rotation de papéis que tinham subido muito, a minha posição em azul era um pouquinho acima do equilibrado depois dessa movimentação. Eu fui para a JBS, que deve soltar resultado na noite de ontem, fui para a Marfrig também. Então, o que eu estou fazendo é alguma movimentação, lembrando que isso não é call, nunca vai ser. Eu comento um pouquinho das minhas operações apenas para trazer um pouquinho de ideia de negócio para vocês, mas façam a lição de casa, vamos falar com o seu research. Eu tenho que bater bastante na tecla sobre isso, porque muita gente promete coisas que são impossíveis. Então o que eu quero é fomentar a ideia de vocês para ir atrás das operações e ganhar dinheiro, tá bom? É isso, pessoal. Façam a lição de casa, vambora. Notícias ao longo do dia eu vou colocando lá no Telegram. Se você não está inscrito, o link está aqui embaixo, no Twitter também. Vamos junto aí pra gente fazer o Distrito o maior canal de investimentos. Ele vai ser, vocês vão ver. Vai demorar, é natural, todo projeto nasceu na garagem da minha casa, tá? Então, isso vai dar certo e a gente vai ser o maior canal de investimentos, não tem a menor dúvida. Todo projeto que nasce na garagem dizem que o céu é o limite, então vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela confiança e tamo junto. Muito bom dia.